A Bíblia, em vários momentos, ela deixa claro que sempre vai existir dois extremos, no seguinte sentido. Ou vai existir luz, ou vai existir trevas. Não existe um ambiente onde não haja luz e nem trevas, porque vai haver ou luz ou trevas. Então, eu vou dar um exemplo. Dentro, se o nosso corpo ele é o templo, no caso uma casa, que vai ser morada de Deus ou do diabo, né? Ou seja, ou dentro dele vai haver escuridão ou luz. A mesma coisa no mundo. O mundo em que nós vivemos, ou o mundo está na luz, ou o mundo está nas trevas. E a Bíblia deixa claro que o mundo está nas trevas. O mundo ele está nas trevas, ou seja, ele jaz no maligno, está morto, na escuridão. Então sempre vai existir esses dois lados. Ou uma pessoa ela vai estar nas trevas, ou ela vai estar na luz. Ou um membro de alguma igreja evangélica, ou de seja lá o que for, vai estar nas trevas ou vai estar na luz. Sempre. Né? Ou trevas ou luz. Não... Aí a Bíblia, e o interessante é que a Bíblia diz que as trevas elas não conseguem resistir à luz. Então a luz ela consegue expulsar as trevas. Né? A luz vence as trevas. Ela é mais poderosa, mas muitas das vezes acontece que as pessoas elas vão amar mais as trevas do que a luz. Então elas vão... Eu enxergo muito da seguinte forma. Imagina uma pessoa, imagina você, dentro de um quarto. Você passou a vida inteira naquele quarto. E aquele quarto sempre esteve com a luz desligada. Então você sempre vai lá, faz as coisas que tem que ser feitas, mas você nunca vê o resultado final daquilo. Então, para você tá tudo bem, tá tudo excelente, porque você faz as coisas, mas você não consegue ver como estão as coisas realmente. Mas quando uma pessoa liga a luz, você vai olhar e vai ver que tá tudo desorganizado, que tá sujo, que tem bicho andando pelo quarto. Aí tu te espanta. Tu fica, meu Deus do céu. Aí tu só vai ter duas opções. Ou tu vai querer matar aquela pessoa que ligou a luz, que acendeu a luz para que tu visse, né? A sujeira que tá a tua vida, a bagunça que tá. Ou tu vai amar aquela pessoa. Porque agora tu vai poder arrumar, organizar o teu quarto, a tua vida e colocá-la em ordem. Então acontece que ou a pessoa vai estar no quarto escuro ou ela vai estar no quarto iluminado. E Deus, a vontade de Deus é que nós estejamos no quarto iluminado, né? Ou seja, que a nossa vida esteja iluminado, que nós venhamos conseguir enxergar para onde nós vamos. Somente a luz de Cristo nos permite isso. Então, é que nós vivemos um mundo em trevas, onde não vai ser fácil fazer aquilo que agrada a Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Aí tu vai lá e faz. Né? Tu ama a Jesus Cristo, tu vence uma tentação, tu vence uma provação, tu é fiel a Jesus Cristo, mesmo quando todos os membros da tua igreja não são. Tu vai e mantém firme. E muitas das vezes o que vai acontecer? Nesse momento, tu acha que tu vai ser recompensado porque tu amaste Jesus Cristo, porque tu te mantiveste na cruz, porque tu fizeste aquilo que agrada a Deus. Mas muitas das vezes tu vai ver que vai acontecer o oposto. Porque o que vai acontecer no mundo espiritual? Satanás, na verdade, jogou uma isca para ti, para tentar te derrubar, te afastar dos caminhos de Deus. Muitos foram que tu te mantiveste firme. Só muda que quando ele olhar e ver que tu não caíste naquela isca, naquela armadilha, ele vai ficar irado contigo. Ele vai ficar irado e ele vai ficar alucinado porque tu não caíste na armadilha que ele criou para te cair. Entendeu? É assim que funciona o mundo espiritual. Então, muitas das vezes tu ama Jesus Cristo, tu vence uma tentação e às vezes tu acaba sofrendo um nível de perseguição, um contra-ataque satânico terrível. E tu não entende por que isso aconteceu. Tu fala, meu Deus, mas eu amei o Senhor, eu fiz a tua vontade. Mas é exatamente por isso que eu estou falando, é porque tu não caíste na armadilha. Então sempre vai haver um contra-ataque. E eu já estou deixando isso claro porque ninguém nunca me falou isso. Eu tive que aprender sozinho. E quando tu aprende sozinho é muito difícil. É terrível. Na verdade, terrivelmente difícil. Porque isso atinge muito o teu psicológico. Tu fica esperando algo incrível, que as coisas vão, a partir de agora, vão ser incríveis. E de repente vem uma perseguição que tu fica, meu Deus do céu. Que é isso que está acontecendo. Então, mas por que isso acontece? Porque o mundo que nós vivemos, a Bíblia diz, está morto no maligno, ou seja, jaz no maligno. Então o mundo de trevas é um mundo dominado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Né? O príncipe desse mundo não é Jesus.
Muita gente se engana, acha que o príncipe desse mundo é Jesus. Deus realmente deu toda a autoridade para ele. Mas também foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Justo para que nós viéssemos a ser provados, a ser lapidados, a serem, no caso, a sermos moldados e nos tornarmos aptos e obedientes, para que nós viemos um dia estar com Cristo, um dia estarmos aptos para estar com Cristo no reino dele. Esse é o grande objetivo. Então Deus, na verdade, ele está procurando, ele está observando, né, vendo se nós vamos ser fiéis a ele, se nós vamos amá-lo com todas as nossas forças, ou se nós vamos viver uma vida cristã medíocre, no sentido de sempre ficar distorcendo a palavra de Deus para que eu venha justificar os meus pecados. Isso acontece muito, 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 muito. Pegar teologias e teologias para justificar os meus pecados e para que eu não venha admitir que eu pequei. Isso é um erro muito grande que muita gente comete. Muita, mas muita. Está lotado de gente fazendo isso. Distorcendo a palavra de Deus para, especialmente os religiosos, né? Distorcendo, e muitas das vezes até nós mesmos somos religiosos, e às vezes nós nem sabemos. Nós temos que sempre nos humilharmos da presença de Deus. Muitas vezes isso acontece, às vezes a gente acaba distorcendo a palavra de Deus. Então eu estou me humilhando aqui nesse exato momento, me colocando. E para quê? Para não admitir que pecamos. E a gente precisa admitir que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos, que nós cometemos erros, defeitos, falhas, que nós somos imperfeitos. Porque senão não vai haver arrependimento, não vai haver perdão. Se tu endureceres o coração contra erros que tu cometeste, tu não vai conseguir encontrar graça diante de Deus. Tem que te humilhar diante de Deus e falar assim, eu errei. E não ficar distorcendo a palavra de Deus para falar eu não errei. Para se permitir pecar e viver uma vida em pecado. Nós temos que admitir, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu transgredi contra o Senhor. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Natanael era considerado um verdadeiro israelita. Em algumas traduções diz, eis aí um verdadeiro israelita, homem sincero. E eu gosto muito dessa frase, homem sincero, porque Deus ele procura sinceridade nas pessoas. Ele procura, porque a sinceridade ela é o primeiro passo da verdade. É o primeiro passo. Tipo, digamos, se tu é um cristão que não é sincero, é porque tu e a verdade, vocês nunca vão se unir. No caso, tu nunca vai viver na verdade. Porque a falta de sinceridade é uma vida onde não há verdade. E Deus ele quer a verdade, porque Ele é a própria verdade. E que nós sejamos sinceros, verdadeiros. Então, e é interessante porque tu aprende muito isso quando tu ora. Quando tu começa a orar diante de Deus, praticar a oração, tu começa a perceber que o teu coração é orgulhoso, que tu sempre vai querer justificar os teus erros e os teus pecados. Mas quando tu começa a orar, depois de bastante tempo orando, o teu coração vai começar a ser quebrantado e tu vai começar a notar, tu vai começar a ser sincero diante de Deus, tu vai te tornar sincero diante de Deus. E tu vai começar a expor para Deus os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados. E nisso vai ser muito mais fácil de Deus te perdoar e de tu conseguires rapidamente uma conexão forte com o Espírito Santo, te conectar a Deus, entrar em comunhão com o Espírito Santo. Então, nós vamos agora para ler o João capítulo 11, versículo 19. João 11, 19. Não, desculpa, João 11, 9. João 11, 9 e 10. O versículo 9 diz assim: Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Então, realmente, no dia, é o que Jesus quis dizer, no dia há 12 horas. Então, 12 horas dia e depois começa a anoitecer. Foi mais ou menos isso que Jesus Cristo quis passar de conhecimento para a gente, de entendimento. Então, aí talvez muitas vezes fale, não, mas aqui anoitece mais rápido, mas muitas das vezes acontece porque são lugares, né? Os lugares mudam, mas nós temos que entender o que Jesus quis nos passar com isso. Então, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Sim. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, se tu anda de dia, vai haver o quê? Um sol iluminando, né? Ou seja, nesse exato momento está de manhã, e vai ver um sol iluminando e tu vai conseguir caminhar, vai conseguir andar, vai conseguir seguir em frente, sem tropeçar em nada. Por quê? Porque tu vai estar conseguindo, tu vai estar enxergando, tu vai estar conseguindo enxergar e visualizar.
causa da luz. O que vai te permitir isso? É a luz. A luz te faz enxergar. Se tu remove totalmente a luz, tu não enxerga. Então tu pode tropeçar, cair, te machucar. Então o que Jesus nos ensina? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Tá? E o que acontece? O que nós temos que entender? Em outros momentos, e isso aqui se refere a algo espiritual, tá bom? Então Jesus ele pegava o físico para explicar o espiritual. Então o que ele pegou o físico? Ele pegou o sol, né, que é algo que realmente existe, físico, material. Pegou, no caso, o mundo que nós vivemos. Né? Então a luz do sol ilumina o mundo. E a luz, que é algo real, né, que nos ilumina, que nos permite enxergar. Então ele diz assim, que não tropeça porque vê a luz deste mundo. Em outros momentos, Jesus Cristo, ele deixa bem claro, ele fala assim, eu sou a luz desse mundo. Então Jesus diz que enquanto ele estivesse nesse mundo, que ele seria a luz desse mundo. Então, essa luz que ele se refere, que vai nos, espiritualmente, que vai nos permitir caminhar sem tropeçar, na verdade é Jesus Cristo. Então, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós olhamos para Cristo, quando nós vivemos com Cristo, nós passamos a estar iluminados. Jesus nos ilumina para que nós possamos caminhar e observar, olha, bem aqui tem uma pedra, ou seja, bem aqui tem uma armadilha que Satanás colocou lá para eu cair e tropeçar. Ou seja, o próprio Espírito Santo ele vai te alertar. Por quê? Porque agora tu está vendo, tu vai conseguir enxergar que lá é uma pedra para que eu venha cair e tropeçar. E tu vai passar pelo outro lado para te não tropeçar, então passar por cima. E aí tu não vai tropeçar. Tá? Então é isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Ele está querendo nos ensinar a caminhar na luz, a caminhar com Cristo para que dessa forma nós não venhamos cair em armadilhas. Tá? E uma coisa também bem interessante foi que eu vi um caso de um homem que ele namorava com uma garota e ela largou ele, não quis mais nada com ele porque ela falava que ele tinha uma essência muito boa, né? Tinha uma essência muito boa, mas ele não era um cara rico, não era um cara poderoso, famoso da mídia, ele não tinha dinheiro, então ela não queria mais saber dele. Ela queria um homem de verdade, ou seja, um cara cheio da grana. Olha a mentalidade satânica que Satanás implantou na mente das pessoas atualmente. E ela largou ele. Aí depois esse homem se tornou famoso, logo depois se tornou famoso, rico, né? Influente, o Brasil inteiro passou a conhecer aquela pessoa. Aí eles voltaram, né, a namorar e ela deu esse pronunciamento falando exatamente isso. O motivo porque ela tinha se separado e porque ela tinha voltado. E ela deixou claro que não era por causa da essência dele, por quem ele era por causa do dinheiro, poder. Ela deixou claro, assim, ela acabou soltando isso lá, né, para vocês terem noção. Então o que eu estou querendo dizer? Quando você anda na luz, você consegue, o Espírito Santo ele te alerta para esse tipo de situações. E tu consegue decidir se tu vai te entregar a esse tipo de situação e viver uma mentira, viver com, ou então tu vai contornar e seguir em frente, mesmo que tu esteja dizendo não para tua carne, não para as tuas paixões e desejos carnais. É bem mais difícil tomar essas decisões. É muito mais difícil. Muito. Mas é o que agrada a Deus. E Deus ele quer pessoas que o agradem. Pessoas que venham ser fiéis a Ele. Deus está procurando. Os olhos de Deus, ele percorre a terra inteira procurando alguém que seja fiel a Deus. Então, vou repetir. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça. Então, se você vai andar de dia, você não vai tropeçar, porque você vai conseguir enxergar. Porque vê a luz desse mundo. E a luz desse mundo é Jesus. Jesus diz assim: enquanto eu estiver nesse mundo, eu sou a luz do mundo. Em outro momento, Jesus diz assim, que os cristãos são a luz desse mundo. Por quê? Porque Jesus ele se contradiz? Não. Ele falou, nós temos só que entender o que Jesus quis dizer. Ele falou assim: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Só muda que Jesus morreu e ele ressuscitou e foi para Deus. Então Jesus não está mais no mundo. Jesus ele era a luz do mundo quando ele estava aqui conosco. Quando ele estava aqui, ele era a luz do mundo. Depois que ele ressuscitou, ele foi para Deus. Ele não é mais a luz do mundo porque ele não está mais no mundo, né? Mas indiretamente ele ainda continua sendo a luz do mundo. Como assim? Ou seja, ele não mentiu. Mas como assim? Porque a Bíblia diz que em um determinado momento que Jesus viria, né, aqueles que crescem em Jesus, aquele que o amasse, ele viria e faria morada.
Então, queira ou não, Jesus Cristo, ele está lá. Jesus Cristo mesmo, ele está lá. Mas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma trindade, então o Espírito Santo ele pode estar em todos os lugares. Né? Ele pode estar dentro de mim, pode estar dentro de você, dentro de uma outra pessoa. Ele pode batizar. Então, tem várias pessoas no mundo batizadas com o Espírito Santo. Né? Tem pessoas. Então, o que acontece é que quando o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela está recebendo o Cristo, o próprio Jesus. Né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um, é uma trindade. Então, queira ou não, Jesus ele vai estar aqui. Né? Ele continua sendo a luz do mundo, mas agora dentro de ti. Então, o cristão passa, você que aceita Jesus Cristo se torna a luz desse mundo. Né? Por quê? Porque você tem Cristo, a fonte de luz dentro de ti, que é Jesus Cristo, entenderam? Então você passa a ser a luz do mundo porque você tem Cristo através do Espírito Santo dentro de ti. É assim que acontece. Então você se torna a luz desse mundo. Então as pessoas passam a enxergar a partir de agora através da vida e das palavras que saem da boca de um cristão. Né? Então agora, e é interessante que esse versículo que eu peguei, ele está na parte em que Jesus Cristo ele ressuscita Lázaro. E é interessante que quando Lázaro ele morre, Jesus Cristo ele estava numa outra cidade. E ele não quis ir até Lázaro para ele ficar curado, ele deixou Lázaro morrer. Porque ele sabia porque Deus tinha um outro plano, que era ressuscitar Lázaro, e mais pessoas ainda passaram a crer em Jesus, muita gente, devido à ressurreição de Lázaro. E o que aconteceu? Jesus ficou numa outra cidade lá. E é interessante que um dos discípulos falou: Senhor, estão querendo que o Senhor vá para lá para curar Lázaro, ressuscitar ele. Não estou lembrado direito, eu acho que era ainda curar Lázaro. Para curar Lázaro, Senhor, eles querem eles vão te apedrejar, os fariseus, os judeus estão querendo te apedrejar. Entenderam? Ou seja, existe um preço para ser luz desse mundo. E o preço é que tu vai ser odiado. Entendeu? Uns vão te amar. Aqueles que realmente decidirem ir para a luz, viver uma vida agradável de obediência a Deus, essas pessoas vão te amar. Mas toda pessoa que rejeitar Cristo vai passar a te odiar. Infelizmente. Então não é algo fácil. Sabe? Lá em Apocalipse fala das duas testemunhas. Né? Essas duas testemunhas vão ser grandes homens de Deus. Na época, nos últimos momentos, né? Nos últimos, antes do fim, Deus vai vir duas testemunhas. E essas duas testemunhas, Deus vai agir poderosamente através delas. Mas quando elas morrerem, a Bíblia diz que elas vão morrer, vão matar elas. E vão pendurar elas, tipo uma crucificação. E o mundo inteiro vai filmar, o mundo inteiro vai ver. É interessante que a Bíblia falou que o mundo inteiro ia ver, ia saber disso. Ou seja, naquela época, ninguém nem sabia que existia televisão. Né? Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro ia ver e assistir. Ou seja, provavelmente ia ter pessoas filmando. E quando eles morrerem, né, a Bíblia fala, quando esses dois profetas morreram, que eram pessoas altamente fiéis a Cristo e dedicadas a Cristo, pessoas de um caráter cristão muito forte, a Bíblia diz que as pessoas vão se reunir no mundo, o mundo vai se reunir, vão começar a trocar presente entre si, e vão comemorar e vão passar um período festejando a morte daqueles dois homens. Porque eles falavam de Jesus, pregavam a verdade. Então o mundo ele já é maligno, o mundo está em trevas, o mundo odiou a verdade. Ele vai te odiar, a Bíblia diz, Jesus diz que se o mundo me odiou, ele também vai odiar vocês. E esse é o preço para andar na luz. E é um preço alto, mas é um preço que as pessoas não falam. Mas por que as pessoas não falam desse preço alto? Porque elas acham que se elas não falarem a verdade, se elas omitirem essa parte, elas vão conseguir ganhar vocês para o reino de Deus, falando só a parte bonita. Só muda aqui muito o que vai acontecer quando vocês verem que realmente não é essa maravilha toda, né, que tem as perseguições, no caso tu vai ser odiado, né, tu vai ser caluniado, vai ser traído, tudo isso por amor a Cristo. O que vai acontecer quando tu passares por isso, tu vai te frustrar. Então, por isso que eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas que isso vai acontecer. Vai. Isso vai acontecer. Tá? Se tu quiser realmente seguir um caminho cristão, muitas das vezes pode até acontecer de tu seres rejeitado, desprezado, até perseguido por líderes da tua própria igreja. Isso pode acontecer. Isso é muito provável. Tá?
Infelizmente. Então eu estou falando isso para vocês se manterem firmes, porque não é para vocês serem da igreja ou ficarem sem igreja. É bom estar em uma igreja, porque lá vão ter pessoas que realmente vão seguir a Cristo, né? A Bíblia diz que vai ter joio, mas também vai ter trigo, né? Vão ter o trigo. Trigo é o que é o trigo e o joio? O joio são aquelas plantas que o inimigo plantou, que Satanás plantou. São aquelas, ele jogou sementes maléficas, aquelas pessoas gostaram daquela semente, aquela semente germinou e surgiram pessoas cheias no caso, de ensinamentos que não são cristãos, mas que são carnais, que são frutos de um orgulho, né? Mas vão ter pessoas que vão rejeitar essas sementes e vão reter as sementes que vêm da parte de Jesus Cristo. E essas pessoas vão ser os trigos dentro da igreja. E então sempre vai existir trigo, sempre vai existir joio. Então você tem que estar pronto para perdoar todos, né? Todos, porque às vezes até o próprio trigo vai pegar contra ti. Você tem que perdoar os trigos quanto os joios também. Tem que te manter firme para que tu venha ser esse trigo, né? Para que tu venha essa pessoa feita diante de Deus, né? Então você tem que estar firme, firme. Continuando, versículo 10 diz assim: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus já deixou claro: se tu está andando de noite, é porque em ti não há luz. Tu vai tropeçar, vai cair, vai cometer erros extraordinários que podem afundar a tua vida. Podem afundar a tua vida. Então, se tu anda na noite, ou seja, se tu andar longe da luz, longe de Cristo, tu vai tropeçar, vai cair. E muitas das vezes tu vai achar que tu tá ganhando o mundo, tu ganhaste o mundo, né? Puxaste saco de uma multidão de pessoas, ganhou o mundo, né? Vendeu a alma pro diabo e ganhou o mundo. Mas para Jesus Cristo, daqui a alguns anos, tu não vai estar no reino dele. Tu pode ter ganho esse mundo aqui, mas quando tudo isso passar, tu vai estar no inferno. Tu não vai estar no reino de Deus. Tu não vai estar com Cristo. Porque tu te vendeste, tu vendeste tua alma por segurança financeira, por glória. Então tu vai ser rejeitado da presença de Deus. Rejeitado para sempre. Então, aproveita enquanto você está vivo, enquanto há tempo para se entregar a Deus. Porque enquanto nós estivermos vivos, há tempo de se entregar a Deus. De verdade, verdadeiramente. Então, a Bíblia diz que se nós andarmos na noite, né, no escuro, a noite é a escuridão, é as trevas, tá? Essa noite aqui, chegou a noite, não é uma referência à noite, é referência a trevas. Isso daqui, ou seja, Deus ele usava o físico para explicar o espiritual, tá? Então, se tu andares nas trevas, que é nas trevas, é debaixo das concupiscências da tua carne, dos desejos carnais, das paixões, das maldades, de tudo aquilo que não está de acordo com a santidade. Se tu andar dessa forma, tu vai tropeçar e vai cair. Em outras palavras, Satanás vai colocar armadilhas diante de ti. Tu não vai conseguir enxergar que aquilo é uma armadilha, né? Tu vai achar que, né, tu está sendo esperto porque tu está indo lá satisfazer os desejos da tua carne, enquanto os irmãos estão lá, né, orando e se santificando, estão negando a sua carne. E tu acha que está sendo esperto. Eu tô indo lá, tô gozando dos prazeres terrenos, enquanto os irmãos estão lá. Um monte de idiota, né? Não é assim que essas pessoas pensam? Só muda que o resultado final disso é a morte. É a morte espiritual. O resultado disso, na verdade, nem precisa ter resultado. Se tu tá caminhando assim, é porque tu tá caminhando nas trevas, na escuridão. E o resultado disso é ruim, é péssimo. É terrível. É terrível. E o objetivo é que vocês andem na luz e não na escuridão, tá bom? Então, para finalizar, eu vou orar por vocês, tá bom? Baseado nesse versículo, nesse trecho da Bíblia que eu acabei de citar aqui, tá? Então, Senhor Deus, eu peço que o Senhor ilumine essas vidas, enche essas pessoas de luz, enche essas pessoas de alegria, de paz, de gozo, de bom ânimo, Senhor. Fortalece elas, Senhor, ensina elas a te amar com todas as forças, Senhor, de todo entendimento, com toda a alma, Senhor Deus.
enche elas, Senhor, do Teu Espírito Santo, faz dentro delas uma usina de força, Senhor, para que elas venham te seguir onde o Senhor quer que elas vá, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os vivifique, que o Senhor os ilumine, que o Senhor esteja 24 horas por dia com eles, Senhor. Senhor, entenda que todos nós somos pecadores, por isso eu peço que o Senhor nos lave com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nos limpe, Senhor, nos torne as nossas vestes brancas, Senhor, para que nós possamos estar bonitos, né? Belos aos Teus olhos, porque o Senhor para que nossas roupas não estejam manchadas. Senhor, se tiver agora alguém, Senhor, com a mente manchada, eu peço que o Senhor remova essas manchas, todas. Senhor, limpa essas mentes, Senhor, para que todos nós venhamos estar aprovados diante do Senhor, para que não venha haver dúvidas, Senhor, nesses corações a respeito da sua salvação. Senhor, porque tem muitas pessoas que elas não sabem se são salvas, ou se estão, muitas das vezes, um pecado, uma consciência manchada. Eu peço que o Senhor remova todas as manchas e dessas pessoas, Senhor, a certeza, né, caso elas realmente queiram seguir o Senhor, os dê a certeza, Senhor, da salvação, porque não adianta orar para uma pessoa, para que o Senhor dê a certeza da salvação para essa pessoa, sendo que ela não quer te seguir, sendo que ela não quer matar a sua carne, né, ser obediente a Deus, a palavra de Deus, mas ela quer ser cheia de vida, ela quer ser cheia de alegria, cheia da paz de Deus. Isso é impossível. Para essas pessoas receberem essa paz, ela tem que se entregar a Deus, ela tem que ofertar o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo a Deus, aceitável. Elas têm que se ofertar a Deus e elas vão receber paz, vão receber alegria, vão receber bom ânimo, vão ser vivificadas, vão notar que a presença do Espírito Santo vai estar constantemente sobre elas. Elas vão notar esse gozo, essa alegria, esse poder, essa proteção divina sobre a vida delas, Senhor. Por isso que eu peço, Senhor, que o Senhor os ajude, coloque no coração deles esse desejo de se entregar ao Senhor, de amar o Senhor a ponto de abrir mão da idolatria, abrir mão de imoralidades, abrir mão de tudo aquilo que não é agradável aos teus olhos, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso, como é possível, né? Porque às vezes tem pessoas que estão totalmente afastadas do caminho de Deus e parece que é impossível. Tem pessoas que estão extremamente longe, estão a quilômetros, porque esse é o objetivo de Satanás. Na parábola do filho pródigo, Satanás levou aquele filho para quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros da presença de Deus. Estava muito longe, ou seja, cada passo que ele dava era para mais longe da presença de Deus. Senhor, mas ele conseguiu retornar e voltar a Deus. Então, peço que o Senhor haja nessas vidas, transforme essas vidas, Senhor, e ilumine elas para que elas entendam o que é melhor, da mesma forma que aquele filho pródigo percebeu que era melhor estar com o pai dele do que longe do pai. Eu peço que o Senhor dê esse entendimento e leve eles, Senhor, como ovelhas perdidas para o seu Senhor, para de volta para o rebanho, Senhor, um rebanho santo, cuidado por Cristo e amado por Jesus Cristo. É esse o rebanho que eu quero que eles participem. E só o Senhor conhece. Eu não sei onde eles moram, onde eles vivem, Senhor, mas eu peço que o Senhor os guie como um bom pastor das ovelhas, os cuidem, Senhor, os guarde, porque eles estão aqui escutando até agora. Então eles desejam retornar ao Senhor, eles desejam estar com o Senhor. E aqueles que estão já com o Senhor querem ser mais fortalecidos, Senhor, querem ser vivificados, querem vencer o pecado, querem vencer as tentações, Senhor. Eu peço que o Senhor encha mais ainda essas pessoas do Teu Espírito. Senhor, encha, faça dessas pessoas usinas de força para que elas venham ser um bom testemunho nessa geração perdida que nós vivemos, nessa geração que jaz no maligno. Senhor, eu peço que elas venham ser a luz do mundo, o sal da terra, Senhor. Que elas venham salgar essa terra. Senhor, que elas não venham se corromper por poder, por glória, por status, mas que elas vão se manter firmes na Tua presença, Senhor. Que o Deus delas e o Senhor delas não venha a ser o pai, não venha a ser a mãe deles, não venha a ser um chefe de trabalho, não venha a ser um pastor, mas venha a ser Jesus Cristo. Que o pastor dessas pessoas que os conduz seja Cristo. Cristo. E se existe algum pastor que não concorda com o que eu falei, provavelmente já está apostatado. Porque todo pastor iria amar ouvir essas palavras. Porque o objetivo de um pastor é conduzir as pessoas para o verdadeiro e único pastor das ovelhas, que é Jesus, o bom pastor das ovelhas. E reconhecer que o bom pastor das ovelhas é Jesus, e não eles. Porque todos nós somos pecadores. Né? Todos. E se a pessoa se eleva um pouquinho, já é orgulho. Se acha alguma coisa, é orgulho. Se acha que é um bom pastor, já é orgulho, porque o bom pastor é Jesus. Está se fazendo igual a Jesus. E é assim que funciona. É orgulho, tem que se humilhar na presença de Deus. Nós temos que nos humilhar. Então, Senhor, eu peço que o Senhor os quebrante,
Que o Senhor os salve, que o Senhor os vivifique, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os perdoe, Senhor. E o Senhor os cure, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando estão sangrando, estão sofrendo. Parece que o Senhor os cure, Senhor. Os lave, os fortaleça, os vivifique, Senhor. Enche essas pessoas de paz, de bom ânimo, de alegria. Perdoe-os, Senhor. E ajude, Senhor, eles a retornar para a Tua presença, a retornar para a Tua casa, Senhor. E fazer da sua casa a sua morada. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia os Teus anjos para que tenham acampado, para que eles não venham nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para que eles venham conseguir voltar para a Tua casa, mas que seja uma igreja assim, saudável, uma igreja em quem reina naquela igreja seja Jesus Cristo, o Messias, Senhor, e não fariseus, religiosos, mas o Messias. Senhor, conduza essas pessoas para essas igrejas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos proteja, nos vivifique, esteja conosco para sempre, Senhor, 24 horas por dia, para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém.